Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa Combate ao Assédio e à Discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo tem como meta ser reconhecido como um tribunal sustentável, diverso e inclusivo. Elegeu como desafio atuar na garantia dos direitos fundamentais. É signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, atuar no combate ao assédio e a todas as formas de discriminação são compromissos institucionais. Por isso, hoje estamos aqui para falar do tema raça e classe. Meu nome é Regina Rufino, sou secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Sou uma mulher negra, de estatura média, cabelos crespos pretos que estão presos num coque. Estou trajando uma roupa preta, um blazer preto e calça comprida. E queria dar as nossas boas-vindas a todos os espectadores e espectadoras que acompanham este evento. E para falar conosco deste tema tão significativo, que é raça e classe, estão conosco duas convidadas muito ilustres. A nossa primeira debatedora convidada é a doutora Rosana Rufino. Ela é mãe, advogada e professora. É gestora de projetos em compliance, diversidade e inclusão, environmental, social and governance, mestranda pela Universidade do Estado de São Paulo, a USP, e pesquisadora em políticas públicas de diversidade e inclusão. É também presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB Seccional São Paulo, cofundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e coordenadora do movimento ELO, Incluir e Transformar. Doutora Rosana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Regina. Boa tarde, doutora Lázaro. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Rosana Rufino, sou uma mulher negra, estou vestindo um vestido preto, médio, um casaco rosa, estou com os cabelos trançados presos num coque e uso brincos e colares de pérolas. E uma nossa segunda convidada do dia é a doutora Lázara Carvalho, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, advogada e defensora dos direitos humanos, mestranda em métodos de resolução de conflitos pela Uniber, Chile, e especialista em educação das relações étnico-raciais. Também é pesquisadora de comunicação não violenta e justiça restaurativa, porta-voz e cofundadora do movimento ELO, Incluir e Transformar, organizadora e coautora de vários livros e artigos, além de professora convidada da Escola Superior de Advocacia e da Faculdade Damásio. Doutora Lázara, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Regina, boa tarde, Rosana, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês para tratar um tema tão importante. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos cacheados na altura do ombro, estou com uma blusa e uma calça preta e um blazer branco. Bem, nós temos um desafio aqui, que é tratar desse tema tão diferente para uma instituição como o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é a questão da raça e da classe. Conscientização tanto do nosso público interno como do nosso público externo. E para começar essa nossa conversa, eu queria colocar a primeira pergunta para ambas as convidadas. Como as questões de gênero, raça e classe se manifestam nas práticas discriminatórias? Eu acredito que dificilmente as discriminações elas vêm de uma maneira isolada. Nós temos uma construção social, né, que colocou o indivíduo branco, masculino, eurocêntrico como um padrão ideal de superioridade. Então, quando nós pensamos nas questões de raça, pessoas que não são brancas, né, negras, indígenas, questões de gênero, né, mulheres, de orientação sexual, de classe, nós temos uma intersecção desses fatores
impactando em como as discriminações se refletem na nossa sociedade. Então, acho que elas dialogam, né, muitas vezes se interseccionam, as pessoas sofrem opressões diferentes em situações semelhantes. Eu vou me apoiar um pouco na filósofa Kimberly Crenshaw, que é objeto de estudo da Winnie Bueno, que fala sobre essa interseccionalidade de violências, né? Então, quando nós pensamos raça, gênero e classe, nós estamos falando do aprofundamento de violações aos direitos humanos. Então, obviamente que elas vão ter sempre um grande reflexo na vida das populações e grupos sociais mais vulnerabilizados. A gente parte sempre da questão racial, porque no Brasil todo o fundamento de desigualdade social, que as pessoas acham que vem da questão econômica, na verdade vem da questão racial. Porque as pessoas negras já lá nessa abolição que ainda é inconclusa, elas tiveram uma série de políticas públicas negativas aplicadas contra elas. A proibição de estudo, a proibição do trabalho, outras leis, por exemplo, a lei de vadiagem, que foram colocando essas pessoas cada vez mais às margens. Então, o que começou como um problema racial foi aprofundando para um problema de classe, mas, claro, as mulheres negras, que são a base da nossa pirâmide, acabaram tendo o peso da sociedade sobre as costas. Então, essa dinâmica raça, gênero e classe, ela é decisória para a gente superar a discriminação. Acho que foi muito bem colocado, que é um tema que a gente precisa conversar sobre isso e entender o reflexo na nossa sociedade. Mas antes de dar prosseguimento do nosso debate, eu quero frisar para todos os que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo ou pelo QR Code que aparece aqui no canto da janela. A confirmação de presença é necessária para que sejam computadas corretamente para fim de adicional de qualificação para aqueles que fazem jus. Bem, feitas essas considerações iniciais, eu quero introduzir um pouquinho melhor o tema racismo e classe social com a doutora Rosana. Como podemos definir o que é discriminação? Discriminação é qualquer ato que tenha a intenção de segregar, de excluir, de humilhar pessoas em função da sua raça, da sua etnia, da sua cor, da sua origem social, do seu gênero, da sua religião. Então, são práticas, né, que são direcionadas para determinadas pessoas em relação à sua condição, né? Seja uma condição física, muitas vezes, quando a gente fala de pessoas com deficiência, ou da idade, quando a gente fala de etarismo. Então, nós hoje reconhecemos várias formas de discriminação presentes na nossa sociedade. A gente vai discutir racismo, a gente vai discutir sexismo, vamos discutir etarismo, capacitismo, diversas formas de discriminações que estão, né, que muitas vezes a gente... vou insistir sempre nisso, que naturalizado na nossa sociedade, que hoje a gente passa a enfrentar, como a doutora Lázara trouxe, né, as questões de gênero, raça e classe, por exemplo, que são, né, acho que essenciais para esse debate de hoje, de todos os debates que a sociedade precisa fomentar. Falando em enfrentamento, um elemento importante que acho que a nossa sociedade está vivendo neste ano é a introdução da nova lei de injúria, que é a lei que traz e trata do racismo recreativo, né, digamos assim. Mas o que é racismo recreativo? Olha, racismo recreativo, as pessoas podem até achar o tema um tema desnecessário, como muitas pessoas fizeram essa crítica. O racismo, ele, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma estrutura refinada. Ele é uma tecnologia, né, de segregação de pessoas. Então, essa segregação ela não vai ser feita sempre com aquele ataque direto, macaco, preto, nojento. Muitas vezes, ela é introduzida até através da cultura. E na cultura que entra o racismo recreativo. Aquele que parece uma brincadeira, aquele que as pessoas ao redor riem, e às vezes até a própria vítima, constrangida, prefere rir para não ter que ir para uma postura de enfrentamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, um personagem num desenho que tem traços negroides exagerados, e isso faz com que as crianças riam porque ele é cômico, ele é bobo, isso introduz na cultura já dessas crianças que os traços negroides não devem ser respeitados nem valorizados. Então, o racismo recreativo ele é um tema extremamente importante porque ele influencia
e através da cultura. E ele faz aquilo que a doutora Rosana disse, naturaliza, porque é a brincadeira, porque é o cômico. Então, precisa ser tratado por isso, porque a gente não pode deixar que entre na conta da brincadeira e da diversão uma coisa que é crime e que é uma violação aos direitos humanos de pessoas que são de grupos raciais diversos. Só para exemplificar, para quem está nos acompanhando, a gente vê muito esse jogo de futebol, né? Essa questão de ofensas diretas a jogadores, né? Os brasileiros, em especial, na Europa, né? Mas isso se qualifica como racismo recreativo? Ou são ofensas diretas? Aí já é o racismo explícito. Sim, aí são ofensas diretas. Por exemplo, um racismo recreativo. Nós tínhamos, alguns anos atrás, já estou revelando a minha idade, nós tínhamos o programa dos Trapalhões, nós tínhamos a figura do Tião Macalé, que era um homem negro e que não tinha os dentes. E, assim, aconteciam todos os quadros, os sketches de humor, e o Tião Macalé aparecia e só dizia assim, nojento, mas sempre de uma forma que aparecesse o fato dele não ter os dentes. Então, a comicidade da figura do Tião Macalé era exatamente o fato dele não ter dentes. Era o fato de colocar a imagem dele, a figura dele, como uma figura desvalorizada e da qual a gente pode rir. Isso é um exemplo claro de racismo recreativo, porque era um programa de humor e ele passava e ele era feito assim para que a gente se divertisse, né? No ideário da sociedade, imaginário, né, da sociedade, se tivesse sempre essa visão distorcida do que é ser negro. São estereótipos, né, construídos na sociedade, né, que estão intrínsecos aí dentro da nossa cultura, de enxergar, né, a pessoa negra como uma pessoa, seja ela cômica, seja ela numa condição de subalternidade, numa condição de entreter, de divertir, e naturalizar essas humilhações, né, com o tom de humor, de piada. Dentro do ambiente esportivo, por exemplo, como você disse, a própria lei de injúria, ela fala, né, desse tipo de racismo cometido nesses ambientes, né, em estádios de futebol, em eventos, em shows. Ela traz um agravante, né, de quando esse crime for cometido nesses ambientes, justamente para coibir esse tipo de prática dentro desses ambientes. E ela traz esse outro aspecto do racismo recreativo contra os indivíduos, né, isoladamente. Né, quando eu faço uma piada jocosa, quando eu faço um comentário negativo, estereotipado, com o objetivo de entreter. Né? O racismo recreativo, ele é um conceito que ele é trazido pelo professor e doutor em Direito Antidiscriminatório, Adilson Moreira. Ele tem uma obra que fala sobre racismo recreativo. E quando a gente tem um grande avanço, quando isso, né, deixa de ser um argumento de um jurista muito reconhecido e respeitado, mas ele também ela é traduzida em forma da lei, né? É o direito posto. Então, a gente começa a enxergar aquilo que a gente naturaliza e fala, ok, foi só uma piada, só uma brincadeira, só um comentário para descontrair, como um crime. Né? Isso é uma prática que é muito comum e que a gente agora tem um instrumento jurídico que nos ajuda a coibir essa prática e traz aquilo que eu disse no início, né, o caráter pedagógico, nos ensinar o que é o racismo recreativo. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, quando escutam um jurista falando, um doutor em direito como ele, não dão muito valor, mas a lei do direito posto tem um outro peso. Tanto a doutora Lázara como a doutora Rosana comentaram a questão da lei da injúria, mas ela não é conhecida ainda do grande público. Então, vamos explorar um pouquinho melhor esse assunto, né? Então, recentemente foi sancionada a Lei 14.532, que é a nova lei de injúria. Então, qual a diferença entre injúria racial e racismo? Essa lei, para a gente que é do direito, né, abre uma celeuma. Por quê? Porque a injúria racial ela era tipificada dentro do Código Penal. E a gente fala em injúria racial, mas, na verdade, é injúria qualificada por discriminação racial. Porque existe a injúria simples, porque ninguém pode ofender ninguém. O fato é esse, para a lei. Isso é uma conduta delituosa e que tem que ser punida. Mas a injúria, ela foi criada, na verdade, porque quando nós tivemos a Lei CAO, que é a Lei Antirracismo, que foi promulgada um ano depois da nossa Constituição Cidadã, não abarcou essas questões que são ofensas contra o indivíduo. Então,
até então a gente entendia assim: racismo é a conduta praticada de discriminar o grupo, mas as pessoas são discriminadas individualmente por conta da raça. O senador Paulo Paim, então, trouxe essa inovação, trazendo para dentro do Código Penal esse tipo de injúria qualificada, né, pela discriminação racial. Porém, a gente entende que o fato típico, aí é o juridiquês, né? O fato nuclear do delito é o mesmo, é a discriminação por conta da raça. Então, não tinha sentido que a ofensa contra um grupo de pessoas fosse considerado racismo e tivesse uma punibilidade mais severa e a discriminação contra um indivíduo tivesse uma pena mais abrandada, um tratamento mais brando. Porque, de fato, o racismo ele é adoecedor, seja cometido contra um grupo ou seja cometido contra o indivíduo. De qualquer forma, aquela pessoa vai ser altamente prejudicada na sua autoestima, na sua autoimagem e na sua posição e a sua forma de se relacionar com o mundo. Porque a gente tem que entender que o racismo, ele não fere só porque ele ofende, ele fere porque ele atinge aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa personalidade, quem nós somos. Então, quando a gente equipara essa injúria racial ao crime de racismo, nós reconhecemos que a motivação da prática é a mesma, seja contra um grupo ou seja contra uma pessoa. O que nós estamos combatendo é a distorção que a sociedade tem de achar que por conta da cor de pele ou de qualquer outra especificidade, porque aí entra também a questão da população LGBTQIAP+, pode ser ofendida, ferida ou violada, porque as coisas começam assim, começa numa ofensa verbal e a gente vê que termina com pessoas negras sendo chicoteadas na rua. Essa questão de até pessoas negras sendo chicoteadas na rua, recente, né? Acho que muitos vão se lembrar dessas cenas. Mas, assim, a lei é nova. Ela já há conhecimento de que ela tenha sido aplicada em algum momento, alguma condenação com base nessa nova lei? Não, a lei ela foi sancionada agora, se não me engano, em janeiro de 2023, pelo atual presidente da República. Então, a gente não teve, acho que, até nem tempo para condenações efetivas dentro do escopo da lei. O que a gente tem, acho que na mesma semana que a lei foi sancionada, nós já tivemos relatos, né, inclusive na grande mídia, de pessoas que sofreram, né, crimes de injúria e no momento do boletim de ocorrência já foram enquadrados nessa nova legislação. Então, assim, a gente embora a lei seja nova, recente, nós, pessoas negras, né, juristas negros especialmente, já entendíamos que não existe diferença entre injúria e racismo, que não faz sentido um crime ser imprescritível e inafiançável e o outro não era. A lei, né, ela já acabou com isso. Agora os dois crimes, tanto racismo quanto injúria, são igualmente imprescritíveis e inafiançáveis. Só por isso já é um grande avanço, né? E como a doutora Lázara disse, ela pode falar muito bem dessa lei de injúria, porque ela, depois, né, que ela só puder falar um pouquinho do habeas corpus que julgou, né, se racismo e injúria poderiam ser equiparados. E quando a gente fala do crime de injúria, né, isso que a gente fica no campo das ideias, digamos assim, é porque a gente tem a ideia do racismo realmente quanto à coletividade. E quando a gente fala de um crime de injúria, seja ela racial ou qualquer outro tipo de injúria, ninguém pode ser ofendido, a gente está falando dos bens jurídicos que são tutelados, que é a dignidade da pessoa humana, a autoestima, a autoimagem, a honra subjetiva, né? Como a pessoa se sente diante da ofensa. E quando a pessoa se sente, ela está ofendendo a pessoa, mas está ofendendo toda a coletividade. E aí a lei ela vem mostrar que não importa se o ofensor vem dizer que ele não teve a intenção de ofender. Não importa ele dizer que era uma brincadeira, que era para descontrair. A lei está dizendo que a pessoa, a partir do momento que a pessoa se sente ofendida, aquilo é um crime. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi a história do surgimento dessa lei? Bom, a doutora Rosana, ela está sendo muito generosa comigo, porque ela também participou dessa construção, até pelo Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Havia pendente no Superior Tribunal Federal
um pedido de habeas corpus de uma senhora que havia sido condenada por injúria racial contra uma funcionária. A alegação era que essa senhora não poderia ser punida porque esse crime havia prescrevido. Então, esse processo foi para ser relatado pelo ministro Edson Fachin, e eu consegui eu e também o Dr. Pauliotti e a doutora Luanda Pires, Dr. Édio Silva, Dr. Jeff Amadeus, atuamos como amicus curiae pelas instituições nas quais nós atuamos também com esse viés de combater a discriminação racial. E nesse HC foi determinado, foi reconhecido pelos ministros que a injúria racial é tipo de racismo e que, portanto, ela deveria ser, como qualquer outro crime de racismo, imprescritível e inafiançável. Então, anteriormente a essa lei, por conta do habeas corpus 154 e 258, nós já tínhamos esse entendimento, ele já podia ser aplicado. Mas há a dificuldade de que chegue ao grande público essa informação. Desde o julgamento desse habeas corpus, quando a pessoa ia registrar um crime de injúria racial, ela já podia pedir que fosse tipificado na lei do racismo. E, então, nós estivemos envolvidos nesse amicus curiae, acompanhamos a comissão que teve até ali a influência, a participação do professor Silvio Almeida, para pensar em todo o arcabouço da legislação antirracista que nós temos no país. E aí chegou-se ao texto dessa lei, que o que ela amplia desse habeas corpus que ela reconhece outras condutas. Ela objetifica também como tipo de racismo, como o racismo recreativo. Ela traz um agravante quando esse racismo recreativo ou não, ele é praticado através, por exemplo, da internet, porque ganha uma repercussão muito maior. Nos espetáculos e competições esportivas, por quê? Porque ali é um vetor de cultura. Muitas pessoas estão vendo aquilo e, se aquilo não é combatido, é naturalizado. Então, essa lei, ela trouxe uma objetividade a cada uma dessas condutas, saiu do subjetivismo. Então, a gente não tem mais nenhuma dúvida se ofender um atleta por conta da raça dele, ou da orientação sexual dele, ou da identidade de gênero dele, é crime de racismo ou não é. Sabemos objetivamente que é. Ofender uma pessoa, fazer uma piada, colocar na internet, como teve muito caso de influenciadores que colocaram ofensas em relação ao Mbappé, ao jogador francês, dizendo que se ele fosse trombadinha, quantas carteiras não seriam assaltadas porque ele corre muito. Hoje em dia, isso não passaria como, foi só uma brincadeira. Então, a lei, ela aperfeiçoou o resultado desse habeas corpus. Mas, desde esse habeas corpus, injúria racial já era crime de racismo. Então, nós podemos dizer que a nova lei de injúria tem reflexos das relações trabalhistas? Com certeza, porque a gente tem que entender que qualquer prática discriminatória, qualquer crime cometido dentro do ambiente de trabalho configura também assédio moral. E aí é onde a empresa responde, né? Não importa se foi um gestor, um funcionário da empresa que cometeu atitude racista ou discriminatória. A empresa responde também por aquela prática. Então, ela tem um reflexo direto. E é importante que as empresas reflitam sobre o seu papel, sua responsabilidade social em combater essas práticas. Eu acho que esse debate, essa iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral é um exemplo disso, né, de que a empresa está preocupada com os reflexos dessas práticas discriminatórias, desses crimes dentro do seu ambiente corporativo. A gente falou um pouquinho sobre raça, mas tem a questão da classe também, né? Eu acho que a gente está num país com muita desigualdade. Então, acho que é importante também a gente avançar um pouquinho na questão da raça, né? De classe, desculpem. O que a gente classifica, entre aspas, o que é classe? Como é que a gente sabe a qual classe nós pertencemos? Qual que é a importância também de tratar desse assunto?
Bom, para mim fica difícil tratar desses assuntos de forma separada, né? Como a doutora Lázara trouxe, né? Essa intersecção de gênero, raça, classe e todas as outras discriminações. Porque a gente entende que são todos reflexos das nossas construções sociais, né? De como a nossa sociedade foi calcada, acho que desde do tempo, né? A gente partindo aí do tempo da escravização de pessoas negras, né? O quanto isso reflete até hoje na nossa sociedade. E se a gente pensar nos marcadores sociais, né, de classe, a gente está falando dos indicadores sociais de pobreza, de riqueza nesse país, nos índices de desenvolvimento humano, do IDH, a gente está falando em renda, em acesso à moradia, acesso ao emprego. Quais são as pessoas que são mais impactadas negativamente por esses critérios, né? São pessoas negras. Quando a gente pensa nas questões de mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, no feminicídio, no assédio sexual, na importunação, nos crimes de estupros, quais são as mulheres mais impactadas por todos esses indicadores, né? São as pessoas negras. Então, a gente entende que essas questões, elas acabam todas sendo influenciadas pelas questões de raça. Mas dizer o que é classe, né, é quando a gente comumente, né, popularmente entende, eu sou da classe A, B ou C, né? É a renda, né, per capita das famílias, né, das pessoas, que a gente vai classificar se a pessoa, né, está em situação de extrema pobreza, de pobreza, uma classe média, uma classe alta, ou uma classe extremamente rica no nosso país. Bom, eu acho que não tem definição melhor do que o que a Rosana colocou. Classe é um marcador social. E como no início da nossa conversa eu disse, muitas vezes a sociedade nos leva a pensar esse marcador social como algo que deriva única e exclusivamente da condição financeira. E aí a gente pensa, quando a gente fala classe A, B ou C, nós pensamos em renda per capita. Mas se a gente olhar detidamente para a construção do que é este Brasil hoje, essa distinção de quanto uma pessoa ganha hoje tem muitas vezes a ver com a construção que ela teve na linhagem da família dela. Se nós pensarmos em pessoas indígenas e em pessoas negras que passaram por um processo de genocídio no nosso país e não tiveram acesso à terra, à educação e à saúde, e foram colocadas às margens, né? Porque as pessoas, até pela lei de vadiagem, não podiam estar ali no centro da cidade sem uma ocupação formal. Mas elas estavam proibidas por lei de ter uma ocupação formal. Então, você vê que é uma incoerência. Então, essas pessoas foram cada vez mais empurradas para as margens. Aí, se a gente falar onde está a classe mais pobre da sociedade, ela está sempre às margens, na periferia. Qual é o maior quantitativo de pessoas na periferia? Pessoas negras. Como foi dito num evento que eu estive uns dias atrás com a ministra Maria Cláudia Bucaneri, a maior faixa da população brasileira é de mulheres negras. Somos mais de 25%. Então, você pode pensar que a maior parte das pessoas que estão nas periferias são mulheres negras. E a maior parte das pessoas que estão nas periferias são as pessoas que estão nas classes econômicas mais baixas. Então, você vê que tem uma relação direta de um contexto histórico em que a discriminação e a escravização de pessoas foi chancelada, porque, assim, até então era permitido por lei, entendeu? Foi chancelada, foi uma política pública, com todos os reflexos que nós colhemos hoje. E é por isso que, às vezes, as pessoas dizem que não tem necessidade de uma lei dessa, porque já tem a lei de racismo. Não tem necessidade disso, porque tem a lei de direitos humanos, nós temos direitos universais. Mas a gente precisa entender que essa desigualdade de raça, que foi transformada numa desigualdade de classe, ela foi criada e cunhada em cima de leis. Elas foram políticas públicas. Então, agora a gente também vai ter que corrigir essa assimetria através de leis e de políticas públicas. E uma das políticas públicas que precisamos para que a gente consiga equalizar essa questão de classe social, que é, na verdade, um marcador feito para discriminar, é manter a política de cotas, independente de que nós estejamos no fim da década dos afrodescendentes. Porque nós ainda não chegamos onde nós precisamos
para ter um mínimo razoável de equidade. Então, a gente precisa pensar legislação, mas pensar também medidas, políticas públicas e, principalmente, políticas de permanência. Porque não adianta você dar acesso à universidade quando o universitário não tem livro, trabalha, não tem transporte, não tem moradia, passa 2 horas para chegar na faculdade e depois ele volta para a periferia mais 2 horas, enfrentando vários perigos, inclusive as questões de segurança pública. Então, o Brasil ainda tem uma conta muito alta para acertar. A sociedade, toda uma geração da minha para trás, pelo menos, sequer estudou na escola as questões da cultura africana, do pensamento africano, a história africana. Se não me engano, é de 2003 a lei que fala, que inclui no currículo escolar, né, que se traga essa informação. Então, tem toda uma geração anterior a 2003 que não sabe nada sobre a cultura africana, sobre os africanos. E tem imagens estereotipadas nos livros escolares sobre essa questão. E aí, acho que essa questão que a doutora Lázara colocou, né, é desconhecida das gerações, a questão de que, ao suposto fim da escravidão, as pessoas simplesmente foram colocadas na rua, né, sem terra, sem nenhuma formação, sem emprego, sem ter quem quisesse empregá-los, né, e aí vem a questão da lei da vadiagem. Então, assim, tem todo um contexto histórico, né? E ainda se questiona muito essa questão das políticas afirmativas. Eu queria que explorasse um pouquinho mais, doutora Rosana, essa questão da importância das políticas afirmativas por essa questão que sempre se coloca, que é a reparação histórica. Acho que a doutora Lázara colocou anteriormente muito bem, né, que o racismo ele é um projeto político, né? Então, antes mesmo, né, então, a vinda, né, forçada, o sequestro de pessoas negras do continente africano teve um motivo, né? Não é porque eles dominavam tecnologias, por exemplo, na agricultura, na mineração, que eram necessários aqui no nosso país e foram essenciais para a formação da nossa sociedade enquanto nós a conhecemos. Não é à toa que o Brasil hoje é um dos países que mais exporta grãos, né, e vive da agricultura, mas foi do conhecimento ali de pessoas negras. Nós não nascemos nos navios negreiros, né? Tinha todo um arcabouço de conhecimento, de tecnologias que nós não dominávamos, que foram trazidas aqui. Não há pessoas que a história, o apagamento dessas histórias, o apagamento das nossas contribuições para a sociedade brasileira, ele é proposital. Né? A gente não quer demonstrar que essas pessoas tinham força, que elas existiram, não é que elas vieram pacificamente para o nosso continente. Elas, nos navios negreiros, já se revoltavam, preferiam até morrer a chegar aqui escravizadas. Dentro das senzalas, elas criaram seus movimentos de manutenção das suas culturas, das suas raízes, e também de fugir daquele espaço. E dali formaram uns quilombos, que eram unidades autônomas de desenvolvimento, de subsistência, que por isso também foram dizimados, e as pessoas negras também contribuíram, né, grandemente para os movimentos abolicionistas. A Lei Áurea só foi, né, a lei do papel, né, mas foi uma conquista, uma luta, né, de muitas pessoas negras nesse movimento. O pós-escravidão, né, acho que antes disso a gente sabe que muitas legislações foram criadas para impedir que as pessoas negras tivessem acesso à terra, né? Foram impedidas de estudar, foram impedidas de trabalhar formalmente. Então, a Lei Áurea, né, isoladamente, ela não teve essa justiça que a gente chama de transição. Essas pessoas vão sair da condição de escravizadas sem nenhuma indenização, sem direito a trabalho, sem direito à educação, sem direito à moradia, né? E como você faz esses 350 anos de escravização, né, como que a gente repara, como que a gente... Esses descendentes todos de africanos que chegaram aqui, qual a condição que eles entraram nessa sociedade, né? Por isso que a gente fala que é uma escravidão inacabada, porque a gente precisa dessa justiça de transição, que é o direito à memória, à verdade, à justiça, à reparação, por meio de políticas públicas, né?
a lei de ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é uma política de reparação, é uma política pública, da gente resgatar a memória, a história e as contribuições do povo africano. A política de cotas no ensino superior, no concurso público, é uma política pública de reparação. E eu digo mais, né? Além de a gente pensar na manutenção das políticas que já existem, na prorrogação da política de cotas no ensino superior, a gente precisa saber como que o mercado de trabalho vai absorver essas pessoas negras que saem desses espaços, né? Porque essa pessoa que passa 2 horas no trânsito para ir, mais 2 para voltar, que mora na periferia, ela está sendo contratada, concorrendo, né, nas mesmas condições do que um estudante que não passa por todas essas dificuldades. O mercado de trabalho, ele dá a oportunidade de receber, de recepcionar essas pessoas, de inseri-las no mercado de trabalho e permanecerem, e serem promovidas, e alcançarem, né, essa igualdade social e econômica que é necessária para derrubar, né, essas diferenças, essas discrepâncias, essas disparidades que existem na nossa sociedade. E como uma instituição, não só o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mas qualquer outras empresas em gerais, elas podem... Qual é o papel, né, para a gente combater as práticas discriminatórias? Eu acho que a primeira coisa é isso que o Tribunal Regional tem feito, e tem feito de uma maneira muito positiva. É trazer esse conhecimento para dentro dos nossos microambientes. Fazer com que as nossas equipes conheçam a legislação e, mais do que conhecer a legislação, a necessidade de uma mudança de postura, o reconhecimento de que nós vivemos, sim, num país que tem desigualdades sociais que são reflexos de desigualdade de raça e gênero também, e de que nós precisamos equalizar e equilibrar isso dentro de qualquer ambiente onde nós estivermos. Então, além da legislação que vem para ensinar também, porque ela é pedagógica, mas ela é coercitiva, criar dentro dos nossos ambientes uma cultura antirracista, antissexista e anticlassista. Eu digo a questão de luta de classes e não do classismo, né, que a gente estuda dentro da literatura. As empresas têm um papel fundamental, né, nesse debate, no combate a essas práticas. O ambiente de trabalho é provavelmente o espaço que nós, como população, passamos mais tempo do nosso dia. E é onde a gente reproduz muitas práticas que entendíamos como talvez não corretas, mas tudo bem se alguém fizer. Então, quando a gente enfrenta essas questões, né, disseminando a informação do que é racismo, o que é sexismo, o que é etarismo, quais são as práticas que são aceitáveis ou não aceitáveis, a gente está mudando a cultura da organização e, automaticamente, mudando o microcosmo de cada um dos colaboradores, né, de cada uma das pessoas que frequentam aquele espaço, que passarão a ser tratadas de maneira diferente. As relações internas entre vocês, né, entre nós, como sociedade, começam a mudar. E aí a semana de combate ao assédio, né, do Tribunal Regional Eleitoral, acho que é só uma dos exemplos, né, que as empresas podem seguir. A gente tem as práticas, né, de compliance, quando a gente diz que as empresas têm que, em primeiro lugar, se adequar às legislações vigentes. Em segundo lugar, talvez não necessariamente nessa sequência, mas mudar a sua cultura organizacional, como ela bem disse, como que a gente enxerga o mundo de fora e como ele impacta no nosso ambiente interno e como que a gente pode mudar isso. Então, pensar num código de ética de conduta que explicite ali o que é assédio, o que é discriminação, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é racismo, quais são as regras, né, as medidas disciplinares para a violação dessas condutas. E, acima de tudo, eu acho que o debate, o caráter pedagógico é o primeiro passo, e é o mais importante para que a gente mude a mentalidade de cada colaborador de uma instituição, de uma empresa, e que as pessoas começam a enxergar, né, esses debates com outros olhos, né? Eles começam a sensibilização que a gente diz, né? Porque às vezes a gente está falando só para os nossos e a palavra não chega. Quando uma instituição de renome desse tamanho como o Tribunal tem essa iniciativa, a gente alcança um número de pessoas que no dia a dia a gente não consegue acessar,
né? Então, já é uma política, né, uma ação afirmativa que a empresa, que a instituição está aplicando. Então, são várias formas de a gente ter políticas públicas, né? Quando a gente fala políticas públicas, parece muito genérico, né? Mas série de ações afirmativas, né? Seja para inserção de pessoas no mercado de trabalho, numa instituição pública, né? Cotas para essas pessoas dos concursos públicos, o tratamento que você dá para as pessoas, diferentes pessoas que frequentam aquele ambiente, ainda mais numa que é obrigatório, né? A gente mostra argumentário que é obrigatório a votar. Então, todo cidadão vai passar pelo tribunal, né? Então, assim, o papel das empresas é essencial nessa luta e nesse debate. Bem, foi muito bom recebê-las aqui, né? O nosso tempo, infelizmente, é muito curto, né? A gente vai precisar encerrar aqui o nosso debate, mas eu queria agradecer a presença da doutora Lázara, da doutora Rosana, e queria que a gente encerrasse assim, com alguma fala final de vocês, o que vocês gostariam de transmitir para quem estiver acompanhando este evento, o que vocês acham importante deixar de recado aqui para todo mundo que acompanha o nosso evento, que é a Roda de Combate ao Assédio e à Discriminação. É difícil deixar só uma mensagem, né? Mas eu acho que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando, né, que a luta antirracista é de todos nós, né? Pessoas negras, não negras, e que eu espero que a gente tenha conseguido plantar, né, sementes aqui na mente, no coração das pessoas, que o que a gente trocou aqui possa alcançar outros lugares, que a gente consiga criar uma sociedade juntos, né, criar uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos nós. Bom, eu vou ficar aqui, deixar como mensagem uma frase que foi dita pela doutora Rosana e que faz muito sentido, que eu vou levar para a vida. As pessoas negras não nasceram nos navios negreiros. Então, existe uma história do povo africano antes disso. E a gente precisa voltar alguns passos e reconhecer a potência dessa história, para que a gente possa pensar em possibilidades de um afrofuturo. Eu quero, em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, agradecer às nossas ilustres palestrantes, doutora Lázara Carvalho, doutora Rosana Rufino, que nos acompanharam neste evento, trouxeram belos ensinamentos, belos esclarecimentos, que vão nos fazer refletir sobre as nossas atitudes e os nossos posicionamentos. E agradeço também a todos que nos acompanharam e os convido para, encerrando esta roda de conversa, para continuarem acompanhando o nosso evento e as próximas rodas de conversa. Muito obrigada a todos e a todas. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao evento Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo tem como meta ser reconhecido como tribunal sustentável, inclusivo e diverso. E elegeu como desafio promover garantia dos direitos fundamentais, é signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Então, nesse contexto, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais. Então, vamos hoje falar sobre LGBTfobia. Meu nome é Marcelo Lécio, sou coordenador de mídias e campanhas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E agora eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou branco, tenho 1,80 m, olhos castanhos, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa roxa e uma calça azul marinho. Hoje vamos iniciar nosso ciclo de debates com
nosso primeiro convidado, o Dr. Paulo Iotti, que ele é doutor em Direito Constitucional, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero e também especialista em Direito Homoafetivo. É advogado e professor universitário, diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e sócio do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. Dr. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Começando, né, pela minha audiodescrição, sou um homem branco, cabelos castanhos claros, estou com óculos retangular pequeno, terno cinza, camisa preta com pontos brancos e vermelhos, uma gravata vermelha com pontos brancos. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre o tema, né, da LGBTfobia ou da homotransfobia e da proteção dos direitos da população LGBTI+, no Brasil. Perfeito. E agora vamos apresentar a nossa segunda convidada, doutora Beatriz Pereira, que é procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito Constitucional pela PUC, São Paulo, especialista em Gênero e Sexualidades pela UERJ, integrante do grupo de pesquisas Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade pela PUC São Paulo. Doutora Beatriz, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos. Marcelo, Paulo, boa tarde. E agradeço o convite aqui na pessoa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Estado de São Paulo, doutor Paulo Galícia, e também na pessoa da Caroline Mascarenhas, integrante aqui da equipe técnica do evento. É um prazer estar aqui, uma honra estar ao lado de vocês para discutir um tema de absoluta importância. E para iniciar a nossa roda de conversas, começamos com duas perguntas. A primeira para o Dr. Paulo. O que é LGBTfobia? LGBTfobia, que a gente também descreve como homotransfobia, na busca de um termo mais simples e direto, é toda discriminação e violência e discursos de ódio contra pessoas LGBTI+, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, e o mais quer dizer qualquer outra pessoa que não se identifique como heterossexual, e como cisgênero, que a gente vai falar depois, mas é a pessoa que não é trans, mas também não se identifica com a sigla hegemônica. Acho que a ideia muito básica é quaisquer direitos, prerrogativas que você reconhece outras pessoas, ou até que você tolera que pessoas heterossexuais e cisgênero façam, mas que você não permite que pessoas LGBTI+ façam, configura uma discriminação homotransfóbica. Então, LGBTfobia, ou LGBTI+, fobia, é um termo usado para se referir à discriminação, à violência contra pessoas em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Perfeito, obrigado, Paulo. Beatriz, por que as instituições devem inserir na sua agenda discussões sobre LGBTfobia? Eu entendo que a instituição dessa discussão dentro das instituições, dentro das empresas, ela é de fundamental importância porque ela remete a uma questão civilizatória. A gente precisa entender e se perguntar que tipo de sociedade que a gente quer viver e que tipo de sociedade a gente quer deixar para as próximas gerações. Então, me parece que, antes de qualquer coisa, é uma questão civilizatória na medida em que esta população sofre violências constantes, desde microagressões diárias até o assassinato com requintes de crueldade. Isso não é algo pontual, é algo sistêmico, é algo que já vem de séculos nessa toada. Então, considerando aí o altíssimo índice de violência, especialmente essa questão, me parece que deve estar não só na agenda da discussão das instituições, das empresas e de toda a sociedade. Obrigado. Antes de continuarmos, eu quero frisar para todas as pessoas que estão assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo e também pode ser feito pelo QR Code que está no canto daqui da tela. A confirmação da presença é necessária para que todos... a confirmação da presença é necessária para que seja computado corretamente para fins de adicional de qualificação. Bom, feitos as perguntas iniciais, agora vamos ouvir uma breve introdução sobre o termo LGBTfobia. Vou começar com o
Paulo. Então, a LGBTfobia, como eu mencionei, se refere, então, a toda discriminação e violência. Violência entenda-se não só física, como simbólica, moral, às pessoas em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Então, simplificando muito didaticamente, né, você não se identifica como heterossexual, você não se identifica como cisgênero, né, ou seja, que é um termo mais ainda não tão disseminado, você se identifica como uma pessoa trans e você tem direitos negados por isso, ou você sofre violência física ou simbólica, moral, em razão disso. É bom falar que é errado dizer o termo opção sexual, né? Ninguém escolhe ser cis-hétero de um lado ou LGBTI mais de outro. As pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. A gente precisaria de um evento só para falar disso. Mas o que é certo é que não há uma opção consciente. E, por outro lado, eu tenho dito nos últimos anos, pessoas reacionárias ou fundamentalistas. Quando a gente fala fundamentalista, veja, não é todo religioso que é contra pessoas LGBTI+. Muitos evangélicos, evangélicas estão do nosso lado, tem igrejas inclusivas que nos acolhem, mas então a pessoa que é fundamentalista ou reacionária parece que defende que as pessoas nasceriam heterossexuais e cisgênero e, de repente, fariam uma opção sexual, com 1000 aspas, para uma identidade LGBTI+. Numa brincadeira, uma piada interna do movimento social, eu brinco que deve ser um milagre de Santa Xera, a deusa, no Hit, essa piada da igreja de Santa Xera. Então, é claro que é evidente que é um equívoco você falar em opção. Mas, então, você, numa introdução ao tema da homotransfobia, significa você não aceitar que pessoas LGBTI+, façam as mesmas coisas que as pessoas cis-hétero façam. Por exemplo, casais homoafetivos, casais entre homens e mulheres, está sentado num restaurante, está de mão dada, dá um selinho, faz tudo aquilo que você aceita ou tolera que casais heteroafetivos façam. Se você falar, heterossexuais também não devem fazer. Então, tudo bem, mas se fazem, você tolera. Você só cria um problema quando é um casal do mesmo sexo, do mesmo gênero que faz. Então, você tem algumas leis estaduais, como a de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem a Lei 10.948 de 2001, que pune atos de discriminação contra homossexuais, bissexuais e transgêneros. É uma lei identitária. Rio Grande do Sul tem uma lei queer, né, que é uma lei que pune discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, sem vincular a identidade. Mas a lei paulista, por exemplo, ela fala que é ilegal, no estado de São Paulo, discriminar a livre manifestação do afeto. Vírgula, nos mesmos termos que você aceita, tolera de casais heteroafetivos, no caso. A lei fala também, por exemplo, de sobretaxar ou se recusar a alugar um imóvel a uma pessoa só por ela ser LGBTI+. É uma coisa, eu como um homem gay cis, nunca passei por isso, mas travestis principalmente sofrem isso. E eu soube recentemente de entidades LGBTI+, ano passado, quer dizer, depois, então, 2022, 2023, ainda hoje, sabiam, é uma coisa sempre difícil de provar, mas você sabia que negavam a locação do imóvel por ser uma entidade LGBTI+. É uma questão de ônus da prova, mas muitas vezes a gente sabe o que acontece, uma pessoa conta, mas essa pessoa não quer ser testemunha, porque não quer se expor, etc. Então, são coisas que ainda acontecem. E o pior de tudo é que a pessoa que é homotransfóbica, como pessoas que discriminam em geral, muitas vezes não são coerentes para fazer valer a sua posição. Porque te expulsam de um bar porque você está de mão dada dando um selinho. Te acusam de estar praticamente fazendo um ato sexual na mesa. E é daí para pior. Sim. Eu gosto de falar as coisas para a gente ver a vida como ela é. Sim. Mas acusa as pessoas de estar fazendo atentado ao pudor público. O que não é verdade. Então, esse é um exemplo singelo. Pessoas trans. A questão do nome social. Nome social, o nome pelo qual você é socialmente conhecida, conhecido, mas não é o seu nome no documento. A gente respeita nome de parlamentar toda hora. O Lula e a Xuxa eram chamados de Lula e Xuxa antes de colocarem no nome. O Tiririca, tinha a deputada Thieron, anos atrás, que era uma deputada conservadora. Ninguém quer chamar só pelo nome civil. Só com a pessoa trans que você quer.
e com uma acusação grosseira, grotesca, ou no juridiquês, né, Beatriz, teratológica, Exato. monstruosa, indefensável, de que seria crime de falsidade perversa, né? Que seria crime de falsidade ideológica, o que é um absurdo. Você não está mentindo que é a sua identidade real e você não está mentindo para ter uma vantagem indevida, que é o crime em questão. Então, são alguns exemplos cotidianos de por que você chama uma pessoa pelo apelido dela. Sabe que no juridiquês apelido é o sobrenome, né? Mas, enfim, pelo apelido. Meu nome é Paulo, vamos supor, me chamam de Paul, que é meu nome em inglês, mas tem gente que fala, me chamam de Pedro. Uma pessoa que está no RG Paulo e pede para ser chamada de Pedro, você aceita. A pessoa trans, não. Então, são esses alguns exemplos de que a gente quer igualdade. Que os mesmos direitos, com os mesmos nomes. É uma campanha mundial da luta do casamento igualitário, por exemplo. A gente não quer privilégio nenhum. A gente só não quer ser discriminado, agredido, ter direitos negados por sermos LGBTI+. Mesmo porque, né, Paulo, me corrija, pelos índices de violência, não existe privilégio algum em ser gay ou uma pessoa trans no Brasil. Porque o risco de você sofrer violência é altíssimo. No caso das pessoas trans, a média de vida é de 35 anos. É uma média de vida do período medieval. E essas pessoas também morrem assassinadas. Então é importante se diga que privilégio não há nenhum, pelo contrário. Exato. Essa dupla medida, né? 2 pesos e 2 medidas para lidar com a população que a gente chama de heteronormativa, que está dentro daquele quadradinho chamado, né, de heterossexualidade, né, de cisgeneridade, e uma outra medida para quem foge, entre aspas, dessa regra. Exato. E é bem isso, né? A média de vida das pessoas trans no Brasil, né, segundo dados da ANTRA, que são reconhecidos mundialmente, de 35 anos. A gente tem pessoas trans, né? Nossa querida Keila Simpson, nossa presidenta de honra da ANTRA e a presidenta hoje da ANTRA, acabou de fazer aniversário, né? Uma das pessoas que passou dessa média, também uma querida amiga. Mas é uma questão social, dos assassinatos de pessoas LGBTI, mas ou da violência em geral. E nas pessoas trans, só fala, Beatriz me fez lembrar, não é? Por exemplo, a pessoa se assume trans, quer dizer, ela é expulsa de casa pela família, da escola, não é que tem evasão escolar, não, ela é expulsa da escola pela transfobia. O gay, a lésbica, o bi também, mas principalmente a pessoa trans. Aí essa pessoa não é acolhida no mercado de trabalho. Sim. Então, a pessoa trans, uma amiga minha, a ativista Daniela Andrade, que é que é. programadora, inclusive um caso de sucesso na vida, né? E principalmente como pessoa trans, ela inclusive atualmente mora no Canadá, mas com 2 graduações aqui no Brasil. Teve que sair do Brasil. Não, teve que sair do Brasil, mas assim, com 2 graduações no emprego em que ela diz que o homem branco cis hétero sai do emprego de manhã, à tarde está empregada, ela ficou anos desempregada, porque aí descobriam que era trans e não contratavam. Uma pessoa eficiente com um mercado de trabalho que falta mão de obra. No mercado de trabalho, a discriminação, pessoas trans, mas o gay dito afeminado, a lésbica dita masculinizada, com 1000 aspas, a gente acaba sendo relegado a serviços mais precários, como o telemarketing. Tem nenhum problema de você ser operador de telemarketing. O problema é que é um trabalho precarizado, que é terceirizado. A terceirização já tem 1000 estudos, que o Supremo ignorou com todas as vênias, ao permitir a terceirização da atividade fim, que mostra que é um trabalho precarizado que paga menos, então tem mais acidentes do trabalho. Escravização moderna, né? Exato, ou análoga à escravidão moderna. Porque, assim, se você terceiriza, é claro que vai pagar menos do que se a empresa contratasse. Então, você já ganha menos. Você não ganha mais do que um salário mínimo, em regra. Mas é um trabalho precarizado, que nas pessoas trans o mercado aceitou, né? Porque você não vê a pessoa, então o Deus minúsculo mercado, que os socialistas chamam de diabo do mercado, né? Então ele achou que não tem problema contratar pessoas trans e gays, lésbicas, bis, que fora das normas de gênero nesses espaços. Eu que sou um homem branco, muito privilegiado por ser branco, por ser advogado, eu sei que eu já não fui contratado, eu não tenho mais porque eu usava uma pulseira do arco-íris embaixo do terno. E eu sei porque uma amiga minha foi contratada nesse escritório depois e disseram para ela.
Então, você ainda tem muita homotransfobia que as pessoas acham que não existem, mesmo em São Paulo, na cosmopolita Avenida Paulista, que é o nosso oásis aqui em São Paulo, a gente ainda tem esse tipo de discriminação. É importante que se diga, né, Paulo, Marcelo, enfim, para a audiência, desses marcadores sociais, né? Porque como o Paulo acabou de colocar, veja, um homem branco, advogado, né, formado por grandes universidades aqui do estado de São Paulo, enfrenta dificuldades. Agora, você imagina quando você intersecciona outros marcadores que já são historicamente excludentes também, que é o caso, por exemplo, da raça. É o caso, por exemplo, de classe social. Então, quando a gente faz uma conjugação desses fatores, a gente chega no ápice da exclusão. Então, dificilmente, a gente sabe, é importante reconhecer isso, né, Paulo? Que o Paulo andando na rua, na Avenida Paulista, dificilmente vai ter algum tipo de problema. Vai ter problemas, sim, mas dificilmente vai ser atacado fisicamente 10 horas da manhã na Avenida Paulista. É diferente quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher trans negra, andando na mesma Avenida Paulista às 10 da manhã. Ela vai ser assediada, vão tocar no corpo dela, porque as pessoas se acham, existe uma tolerância social. As pessoas se acham no direito de tocar naquele corpo, né? Às 10 da manhã. Não estou falando de balada, né? Não que tenha problema nenhum balada, muito pelo contrário. Mas é só para deixar bem claro o nível da violência. Então, é importante a gente ter em conta também esses marcadores, né? Porque quando você intersecciona, é que você verifica o quanto que essa violência pode ser ainda mais nefasta. Me permite complementar também que a questão da interseccionalidade é muito importante, tem que ser levada em conta com políticas específicas sobre isso, quando a gente fala da questão do privilégio social. Foi muito pontuada com razão pelo movimento negro, mas que os outros movimentos sociais também abordam. Quando a gente fala que a sua vida é privilegiada, quando eu falo que eu tenho um privilégio, não quer dizer que a minha vida, que a sua vida é fácil, que você consegue tudo o que você quer na vida. Eu costumo dizer que a sua vida é menos difícil. Você enfrenta, nesse caso que a gente está falando, de mercado de trabalho, toda a dificuldade que trabalhadores e trabalhadoras em geral enfrentam, mas você tem uma dificuldade a mais. No meu caso, a gayfobia, né, a homofobia. No caso interseccional, né, para dar uma fundamentação teórica, Djamila Ribeiro cita a Grada Quilomba, né, quer dizer, que as duas falam. A Simone de Beauvoir, no famoso livro Segundo Sexo, fala a mulher é o outro do homem, o outro como categoria filosófica, ou seja, o homem como a pessoa hegemônica na sociedade, o grupo hegemônico, a mulher como o outro no sentido discriminada pelo machismo do homem. Aí a Grada Quilomba e a Djamila falam, a mulher negra é o outro do outro, porque aí o feminismo muitas vezes foca em demandas das mulheres brancas, do feminismo branco, e não vou poder falar aqui, não tenho nem lugar de fala para mencionar, mas assim, a discriminação a mulheres negras é diferente da discriminação a mulheres brancas, tanto nos estereótipos quanto no dia a dia das violências simbólicas e físicas. Mesmo, as pautas são distintas. Sim, então, e aí eu sempre falo, né, elas falam do outro. Imagina que nem você falou, Beatriz, a mulher negra, trans, lésbica, com deficiência, idosa, a gente teve aqui uma mesa sobre etarismo, aqui no evento também. Então, quer dizer, é o outro estrangeiro, é o outro do outro dízima. Então, você tem que levar em consideração isso. Então, a questão das minorias dentro das minorias. O CNJ tem, seguindo a Corte Interamericana, né, um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Para combater o machismo institucional na justiça, a gente precisa desses protocolos sobre o enfrentamento das opressões em geral. A gente pode fazer, eu falei em outro evento ou palestra, foi no evento do CNJ, inclusive, sobre varas especializadas. Uma promotora mencionou, eu falei, a gente não pode ter um juiz especializado para cada minoria. Um, que é inviável, e dois, que eu acho que nem seria bom. Mas, pelo menos num primeiro momento, juízos especializados em direito antidiscriminatório, para minorias em geral. E aí você cria as varas especializadas conforme as demandas, mas é importante você ter esse dado em mente. Me permita
usando falar um pouquinho mais, né? Mas assim, um dado que a Beatriz também citou das mortes, da violência contra pessoas LGBTI+, nós somos muitas vezes ironizadas, atacadas, enfim, por falar, mas o índice de homicídios em geral, não me recordo, é 50 mil e o seu, não lembro, é 5 mil. Mas a gente está falando de crime de ódio. Tem que fazer uma boa diferença sobre isso. Exato. Né? Exatamente. Esse número geral é dos homicídios em geral, que tem pessoas LGBTI+, negras, mulheres vítimas, né, de homotransfobia. O Supremo reconheceu a homotransfobia como racismo, então ele e eu, a gente fala negrofobia, machismo. Então, todas as minorias sofrem mortes independente do crime de ódio. Sair daqui, por exemplo, se eu for atropelado. Sim. Não vai na estatística da homofobia. Vai na estatística geral, mas a gente fala dos crimes de ódio contra a minoria. E no Brasil é muito triste, que as pessoas parece que acham pouco. Em outros países, às vezes, morre uma pessoa LGBTI por crime de ódio, aprova-se uma lei. No Brasil, infelizmente, não. É importante mesmo que se coloque a questão histórica, né? E que a gente seja minimamente honesto enquanto sociedade. Somos uma sociedade violenta. É essa a questão. Somos divertidos no carnaval, somos receptivos, né? Gostamos de festas. Sim, mas ao mesmo tempo que gostamos de festas e somos receptivos, simpáticos, nós também somos o país que mais mata, por exemplo, pessoas trans no mundo, de acordo com algumas pesquisas. Então, veja, e esse argumento que o Paulo coloca é importantíssimo, esse ponto que ele coloca, já somos violentos. Então, isso essas mortes entram no contexto geral. Não, você tem questões ali muito específicas relacionadas com essas violências, que são exclusivamente, na maior parte das vezes, por conta de ódio. Não foi uma briga de bar, não foi uma disputa por conta de ponto de drogas, não foi qualquer uma outra situação que envolva violência pregressa. Não, as pessoas elas morrem pelo fato de simplesmente existirem ou de demonstrar afeto ou desejo para uma pessoa que não está dentro daquela norma quadradinha que culturalmente, socialmente nós instituímos como o correto, bem entre aspas, que é a heterossexualidade. Então, só o fato de existir, você morre pelo simples fato de existir. É essa que é a questão. Então, tem que deixar isso... O Paulo colocou esse ponto, acho fundamental. Tem que diferenciar muito essas mortes. Sim. Né? Gostaria de agradecer pela explanação dos dois. E tem alguma outra informação que vocês queriam passar agora? Não, sobre, acho que continuando um pouco esse tema que está bom e interessante, por exemplo, o sistema de justiça sabe disso, que você tem que, uma minoria, uma pessoa que integra uma minoria foi vítima de um crime, de uma violência, vamos colocar assim, você não vai automaticamente colocar no discurso de ódio. Algumas críticas parecem crer que o judiciário vai receber acriticamente. Muito pelo contrário. Assim, uma mulher branca, cis hétero, vai numa delegacia, espero que não é da mulher, reclamar de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, você tem resistência da delegacia. Advogados feministas me falam, aí com a minha ousadia argumentativa, né, Beatriz? A delegacia vira um pseudopsicologismo de quinta categoria tentando convencer a mulher a não fazer a denúncia. O BO. Tem o processo, tem um estudo que me marcou muito, que eu sempre cito, das professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres, que analisaram milhares de casos de racismo negrofóbico. Homotransfobia como racismo, o racismo homotransfóbico vai ser a mesma coisa. Você não consegue quase nunca condenar, porque além de exigirem dolo, que é o dolo direto, o dolo de ofender com um termo discriminatório, então... Viado já é um termo pejorativo, embora alguns de nós a gente goste ressignificando. Mas viado disso, negro daquilo, além do disso ou daquilo, que eu vou ter a delicadeza de não citar esses xingamentos chulos, eles querem um dolo a mais de discriminação que ninguém sabe o que é. Então, tem decisões que são teratológicas, que absolvem alguém falando, olha, traduzindo, tá? Esse ato, embora seja objetivamente preconceituoso, ele não teve a intenção de discriminar. O professor Adilson Moreira, que é o responsável pela Lei Penal de 2023 criminalizar o racismo recreativo, ou seja, o intuito de brincadeira longe de excluir o crime, agrava a pena. Então, quer dizer, ele cita um caso que me marcou, quase chorei de ódio quando eu vi pela primeira vez. Veja, na Justiça do Trabalho, onde como no cível,
Você pode condenar por presunções, né? Ao contrário do penal. O penal você tem que provar algo muito direto, com a intenção direta. Numa festa de fim de ano de empresa, as pessoas se fantasiaram de Ku Klux Klan. Para quem não sabe o que é isso, é uma associação ultra-racista negrofóbica que não é que quer negar direitos para pessoas negras. No passado, agredia e matava pessoas negras por um fundamentalismo pseudo-cristão e daí para baixo. O homem negro processou a empresa na justiça e a Justiça do Trabalho teve a coragem, porque noção nenhuma, de dizer que não era racismo, não era ilícito civil. Veja, imprudência é ilícito civil. Eu não sabia. Não sabia? Não. Mas no civil tinha obrigação. Você pode dizer, no penal você não pode falar que tinha obrigação de saber. No civil pode. Então, mesmo se não sabia, mesmo sem querer, é ilícito civil. E mesmo assim a justiça não reconhece. A gente precisa capacitar e sensibilizar o judiciário, o Ministério Público, Paulo, e a advocacia também, principalmente. Eu brinco assim, não mude de assunto, né? Não, a advocacia também. Para aprender, capacitar, aprender a trabalhar e sensibilizar, humanizar. Porque pessoas acham, até hoje falam em pessoas LGBT como raça desgraçada, raça do demônio, raça do inferno. Daí, no Supremo, julgamento da homotransfobia como racismo, que eu fiz as ações, eu citei em 2014 uma entrevista de um neonazista no SBT, com o rosto coberto, chamando a gente de raça do inferno, do demônio, ou algo assim, em 2014. É importante que se diga que isso não é liberdade de expressão, porque daí liberdade de expressão virou regrinha, desculpa para você falar e justificar qualquer ato discriminatório. Então é importante deixar isso muito claro. Sim. Pessoal, obrigado. Então agora eu vou passar por umas perguntas que foram enviadas pelos servidores do TRE. Então, vou começar com o Paulo. Qual a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? Obrigado. Uma pergunta muito importante que, como diz o meu amigo, o professor também Tiago Viana, que também falou no Supremo, no caso da homotransfobia, são conceitos operacionais. Não adianta você trabalhar com diversidade sexual sem entender os temas. Orientação sexual se refere ao gênero, ao sexo que te atrai de maneira erótico-afetiva. Então, identidade de gênero se refere ao gênero com o qual você se identifica. No binarismo de gênero hegemônico, a divisão das pessoas entre homens e mulheres, identidade de gênero se refere a você se identificar como homem ou como mulher. Então, a gente fala, a orientação sexual é quem te atrai, quem você ama. Identidade de gênero é como você se identifica. Orientação sexual, na sigla hegemônica, se refere ao LGB, lésbicas, gays e bissexuais. Então, pessoas que se atraem, homossexuais, lésbicas, gays e bissexuais, exclusivamente por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas de ambos os sexos. Você tem as pessoas que se autodenominam pansexuais, que dizem que bissexuais estariam vinculados a homens e mulheres, nesse sentido mais hegemônico, e pansexuais seriam pessoas que se atraíam independente de gênero. Eu sempre dou um exemplo, assim, falando, por exemplo, então, por essa teoria que eu acho injusta com bissexuais, pansexuais se relacionariam com travestis, as travestis, e bissexuais não. Como eu disse, eu acho injusto dizer que bissexuais estão tão limitados em duas caixinhas fechadas. Não é meu lugar de fala, eu sou um homem gay, mas enfim, uma coisa muito básica do direito de minorias, que a gente falou há pouco sobre pessoas trans, você respeita como a pessoa quer ser identificada. Ela quer se chamar de pansexual, se chama de pansexual. Num trabalho acadêmico que você quer discordar, ok. Aí lembre que a liberdade de expressão, que permite crítica, só não permite discurso de ódio, né? Ela vai permitir criticar duramente você também. Mas você quer falar um trabalho acadêmico, ótimo. Mas você chama a pessoa como ela quer ser chamada. Então, falamos de homossexuais, bissexuais, pansexuais, obviamente heterossexuais, né? Pessoas que se atraem exclusivamente de pessoas do outro sexo. E você tem assexuais. Assexual, pelo amor da deusa, não digam assexuado, que é da biologia, isso ofende com razão as assexuais. Assexuais, a gente tem que também não ter preconceito, que tinha contra pessoas LGBT+, de achar que é uma pessoa que tem algum trauma. Não, são pessoas que não têm desejo sexual. Isso era tratado até um tempo atrás como algum tipo de ou patologia, uma dificuldade, e hoje já não se consagra mais dessa forma. É mais uma das formas de expressar desejo. Não expressar desejo
É uma das formas, Uma com das formas, certeza. né? E assexuais costumam dizer, eu sou assexual, mas não sou romântico. Então a pessoa quer ter relação afetiva, conjugal, mas sem sexo. Sem sexo no sentido estrito, né, de penetração, permita-me dizer. Então, mas você pode ter vários atos afetivos conjugais, independente disso, são assexuais. Então, a identidade de gênero se refere às pessoas trans, T. Trans vem de transgênero, é um termo guarda-chuva que abarca todas as identidades. Ninguém sabe muito o que é o trans, se transita, transgride, mas assim, transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero e com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Sexo atribuído ao nascer não é sexo biológico. Então, essa é uma discussão que a gente não vai poder entrar aqui. Mas, assim, então, se divide entre as travestis, não existe outra travesti, é uma identidade de gênero feminina, as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans. Transsexual é a pessoa que se identifica com outro gênero. Então, a pessoa nasceu com um pênis. Vamos lembrar da época anterior ao ultrassom, eu sempre falo, né? Como você sabe que era menino ou menina? Nascia com pênis, menino. Nascia com vagina, menina. Mas a pessoa que, ao nascer, foi identificada como homem, mas se entende como mulher. É a mulher transexual. E a pessoa que, ao nascer com uma vagina, foi identificada como menina, como mulher, mas se entende como homem, é o homem trans. É o critério da identidade de gênero. Cuidado, na biologia fazem o contrário, na medicina, perdão, faziam o contrário. Mas não, se entende como mulher, mulher transexual. Se entende como homem, homem trans. E não é algo que você faz por uma decisão assim, que nem um deputado que vai ser processado. Foi processado por crime de transfobia, de racismo transfóbico com razão. Fala, estou com uma peruca, me sinto mulher. Isso é uma deturpação grosseira, grotesca e transfóbica da identidade de gênero. E até de Judith Butler, se a gente for na teoria. Não, a pessoa se entende assim, e ela tem essa identidade, se não fixa, essa identidade já desde sempre. Então, você tem também as pessoas intersexo. Pessoas intersexo, aí tem uma questão biológica envolvida. Intersexo é uma pessoa que nasceu, seja com genitais de ambos os sexos, de macho e fêmea, então tem um genital ambíguo, ou mesmo que o genital não seja ambíguo, tem elementos biológicos dos dois sexos hegemônicos. Então, é equivocado o 0x lá, quando ele sempre fala que só existe XX ou XY. Não. Aí a professora Pauliotti manda estudar. Aí ele é grosso, né, Beatriz? Ele não tá, mas enfim, não. Você tem 47 tipos de intersexualidades, XXY, etc., que são 47 sexos biológicos diferentes. Quer colocar em duas caixas. Exato. Então, isso é sexo biológico. Sim. O Conselho Federal de Medicina patologiza a intersexualidade ainda. E a gente luta contra isso. O movimento intersexo, que eu colaboro, luta contra isso. Mas a pessoa intersexo que não se identifica com o sexo que escolheram para ela e impuseram cirurgicamente para essa pessoa quando bebê, o que é uma mutilação genital. Por que a mutilação contra o bebê intersexo não é uma pessoa transadulta? Porque a pessoa transadulta faz porque ela quer. Autonomia de vontade. O bebê não quer nada. Mas, então, a pessoa que não se identifica com esse sexo que lhe foi imposto ao nascer, tem uma questão de identidade de gênero também. Sim. Ela também quer mudar os documentos de maneira análoga à pessoa trans. Sim. Então, orientação sexual ao LGB+, da sigla, coloquem o P e o A aqui, mas por isso que é o mais, e o identidade de gênero ao T, pessoas trans, em geral, e as pessoas intersexo, embora seja uma questão biológica, tem essa questão de identidade de gênero. Se a pessoa intersexo fizer a cirurgia e, por sorte, ela ficou feliz com o resultado, e eu sempre digo, o Conselho Federal de Medicina leva essas pessoas para dizer que ele quer continuar fazendo isso, autorizando médicos a fazerem isso. Eu sempre digo, eu fico muito feliz por essas pessoas. Tiveram sorte, sorte genuína. Mas e as pessoas intersexo que não se identificam? As que se identificam são cisgênero, então não vão ter essa questão. Mas as que são trans vão ter essa questão de identidade de gênero também. E tem as pessoas não binárias que estão nesse rótulo grande de transgênero também, para simplificar. Eu acho que uma forma de resumir bem o que o Paulo colocou, e tentando ser didática também, porque muita gente, acho que da audiência, né, pode ficar... a questão de orientação sexual, a gente usa um bonequinho nas aulas, né? Então, a questão de orientação sexual, a gente associa, né, com o coração, a questão do afeto, do desejo. E a questão da identidade de gênero tem a ver com a sua identidade. Você associa, na verdade, com a mente, com o que você subjetivamente acredita que você é. E isso tem que ser respeitado. Essa é regra, sim, de ouro nessas
nessas questões. E para ficar bem clara a diferença entre cisgênero e transgênero, a gente usa um exemplo, eu vou usar um exemplo bem didático mesmo, que é o fato de que quando você nasce, a pessoa nasce, o médico vai lá, né, abre a perninha e fala, nossa, tem um pênis aqui. Logo, deduz-se, culturalmente falando, temos um homem aqui, um gênero masculino. Quando você cresce, você olha a sua certidão de nascimento e você fala, nossa, realmente me identifico, nasci com pênis e me identifico como homem. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Eu tenho essa identificação com o sexo que me foi e gênero que me foram atribuídos quando eu nasci. As pessoas transgênero, não. Elas não se identificam. Acontece exatamente a mesma coisa. Nossa, olha só, tem uma vagina aqui. Então, você é mulher. Quando você cresce, você fala, eu não me reconheço como mulher. Eu me identifico como homem, com o universo dito masculino. Então, aí eu estou falando das pessoas transexuais. Acho que essa ideia, esse exemplo deixa bem claro tudo que o Paulo brilhantemente colocou aqui com esses termos, que costumam dar um pouquinho de confusão. E com certeza, o boneco é didático, é maravilhoso, né, para a gente começar a entender o tema de maneira bem didática. Certo. Então, Beatriz, eu queria perguntar para você, o que as pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+, podem fazer para combater o preconceito? Eu acho que assim, são várias medidas que podem ser tomadas, né? Mas acho que a principal delas, a primeira delas, é estar efetivamente, genuinamente aberto a ouvir. E assumir de verdade mesmo que existem outras formas de existência, outras potencialidades de existência, fora daquilo que a gente conhece, bem entre aspas, aqui como natural, como normal. Então, assumir isso já é a primeira, acho que, elemento central para ser aliado da causa LGBTQIAP+. O outro elemento que eu acho importante é se educar, buscar informações, é perguntar, está disposto a aprender, a conversar. Isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de ideias, é fundamental. Eu não faço parte da população LGBTQIA+, mas sou uma aliada, na medida em que eu me interesso, estudo, eu busco trocar informações e, especialmente, educar outras pessoas sobre a questão, as questões que afligem essa população. Especialmente, eu digo isso assim com muita tranquilidade, desde sempre, desde criança. Ensinar aos meninos e às meninas em que você não pode, por exemplo, tocar no corpo da menina, bater na menina, por exemplo, que se você identifica que um determinado colega, um coleguinha de sala, ele tem um comportamento, né, assim, que não se associa com o gênero que foi indicado para ele, é respeitar. É isso, ele não é melhor nem pior que ninguém, ele é diferente. E é isso, se a gente conseguir fazer isso desde cedo, a gente evita muita violência e muitas, enfim, e muitas discussões. E também eu acho que algo importante de colocar aqui é assim, ninguém nasceu sabendo. A gente erra. E quando a gente errar, e quando a gente for corrigido pelas pessoas que fazem parte desse grupo, é aceitar, falar desculpa, errei, e não buscar justificativas para isso, porque a gente erra mesmo. Aprendeu, bola para frente, sigamos aí, né, na luta. E um outro ponto final aqui é para aquelas pessoas que puderem empregar, porque é uma questão de sobrevivência mesmo, se puderem abrir oportunidade para as pessoas que fazem parte desse grupo, especialmente as pessoas transexuais, eu acho que é de grande ajuda, porque a gente está falando de realmente populações extremamente vulneráveis. Acho que seriam essas dicas que eu destacaria. E se não acontecer, processe a pessoa por dano moral, né, criminalmente. Perfeito. Então, muito obrigado, Paulo e Beatriz. Obrigado a todas, todos e todes que nos acompanharam nessa roda de conversa e até breve.